É muito comum as pessoas dizerem o seguinte: existe alguma relação entre direito e moral? Existe alguma equivalência entre ambos? Essa é uma pergunta insistente que vira e mexe aparece. Será que tudo que diz respeito a direito tem alguma relação com moral? Pessoal, é bem interessante essa discussão, né? Os juristas já falavam isso, e Elinek, um jurista alemão, lá por volta de 1800 viveu de 1851 a 1911, então ele desenvolveu a teoria do mínimo ético, em que diz o seguinte, que toda norma jurídica necessariamente tem que ser moral. Então existe sim efetivamente uma relação entre moral e direito. Todavia, a gente precisa levar em consideração, e essa pergunta que eu faço para os meus alunos, quem tem uma dimensão maior, o direito ou a moral? Obviamente a moral. O direito tem uma correspondência ou uma resposta externa, o nosso mundo externo, enquanto a moral é no nosso interior. É uma questão de fórum íntimo. Se eu cometo se eu adoto uma conduta que ela é considerada, ela é tipificada como ilegal, furtar, roubar, estuprar, eu serei punido. Por quê? Porque o Estado definiu que é uma conduta antissocial e precisa, e é cabível uma punição. Ponto. Esse é um aspecto. Do ponto de vista moral, não há essa exteriorização de punição, por assim dizer, mas no foro íntimo. É a sensação de pesar. Ai, meu Deus, Deus me perdoa, eu não deveria ter feito isso, essa consternação, né? E por aí afora vai. Então, é bem interessante essa questão, porque, veja bem, por exemplo, a proibição do homicídio, ela é tanto imoral quanto jurídica. Não é? Existe um dispositivo legal que vai dizer que homicídio é matar alguém, isso está lá no Código Penal. Então, devido a essa importância, foi transformado em norma jurídica. Algo moral foi transformado em norma jurídica. Entretanto, muitos afirmam que existem assim, normas jurídicas que são imorais, que são contrárias à moral. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, salário mínimo. A lei que o estabelece, os reajustes ou coisas assim, são legais, são jurídicas, não é? São votadas lá no Congresso, etc, etc. Mas essas pessoas acham que são imorais, em se tratando do alcance, da não satisfação de necessidade de quem sobrevive lá com o salário mínimo. Faz sentido, tá, pessoal? Acho sim que faz sentido. Por outro lado, existe uma outra classificação que vai dizer o seguinte, existem normas jurídicas que são amorais, quer dizer, indiferentes à moral. É muito interessante o exemplo que eu vi aqui, que diz, por exemplo, o sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho é ilegal, portanto, está na esfera jurídica. Mas é amoral. Não tem nada a ver com moralidade. Por que se definiu o que é a luz vermelha? Puramente questão técnica e não questão moral. Percebe? Bem interessante essa classificação. Eu gostei muito, confesso. Mas o que eu posso dizer aqui? Bem, pessoal, a moral é um conjunto de regras que regula na esfera íntima das pessoas, dos seres humanos, já falamos isso, sendo aplicável apenas no nível da consciência. Por isso ela tem uma dimensão maior, porque é uma questão de foro íntimo, é uma questão que está relacionado ao meu comportamento, ao meu ser, ao meu íntimo, ao meu propósito de vida. Essa que é a ideia. Enquanto o direito é um conjunto de regras que apenas regula de maneira na esfera externa do comportamento humano, aplicando as sanções e por aí afora vai. Pessoal, são tantas as teorias, mas que tudo resume nisso. Né? Tudo resume nisso. É importante que a gente entenda que a norma jurídica ela tem um maior peso, sim,
quando baseado em questões morais, efetivamente. Existem determinados, por exemplo, antes que eu me esqueça, costumes que são absolutamente morais e não se encontram na esfera jurídica, embora, muito embora, tenha respaldo, né, ou se resvalem lá no mundo jurídico. Pessoal, basicamente é isso. Importante que tenhamos isso em mente. A questão de direito, a questão de moral, tudo aquilo que regula o nosso comportamento, seja aquele tipificado pelo Estado, direito, norma jurídica, seja aquele no nosso íntimo, né? Na nossa formação, a moral como valor absoluto. Até daqui a pouco. Tem mais.